Fala, galera investidora, e aí, fala pra mim, como é que estão as coisas? Então, tudo bem com os trades? Que beleza, pessoal, estamos aqui de volta no dia de hoje. Hoje são 27 de janeiro agora de 2025 e a gente tá aqui namorando com esse ourinho. Eu tô aqui chupando o dedo aqui porque, infelizmente, por conta de 5 minutinhos eu perdi a oportunidade aqui, a primeira operação do dia, que seria essa venda do ouro aqui. A gente teve os gatilhos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, a gente teve oportunidades aqui, vendas aqui às 9 horas e 10 minutos. O rompimento desse candle aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui com os nossos indicadores. Olha só, o ADX ele estava mudando a tendência para uma venda, vocês conseguem ver aqui. E o Didi ele deu o sinal já aqui às 14h05. E às 14h10 ele já deu ali sinal de possível confirmação. Quando cruza essas linhas aqui, a gente o ideal é você aguardar ou uma agulhada, que já acontece simultaneamente, ou quando a linha amarela cruza aqui. Só quando eles cruzam aqui, faz esse X aqui, para mim já é um sinal muito forte. Se eu tenho a confirmação do ADX e também do Trix, aí eu tô tranquilo. A única coisa que pode me impedir de fazer essa operação é se por um acaso as bandas de Bollinger estiver aberta, estiver fechada ou fechando, entendeu? Mas numa situação dessa daqui, onde a gente já tinha aqui o ADX confirmada, o Didi já com sinal forte e o Trix dando sinal forte para a venda, que era só apertar o botão, cara. Infelizmente, as bandas de Bollinger aqui, ó, já tava abrindo aqui desde as 14h05, às 9h05 horário de Brasília, e aqui às 10 seria a nossa entrada. A gente estaria agora ali já com um take mais ou menos de 1. O alvo aqui, normalmente eu coloco 3. Talvez eu poderia buscar 2 hoje. Buscaria 2 é o seguinte, que se eu tracei uma FIBA aqui agora há pouco, e a FIBA aqui é o seguinte, ó. Normalmente o ouro ele busca aqui entre 50 e 38. Então como que o alvo estaria aqui no próximo entre os 50 e o 38, provavelmente eu colocaria nosso alvo aqui no 2-1. Agora é só chupar o dedo. Infelizmente, agora vamos só tomar um café. Foi só o tempo de buscar o café e fazer o cafezinho ali. Mas não tem nada não. Vamos ver o que acontece aí. O que pode acontecer aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui essas projeções. Olha só. Esse aqui é o estudo gráfico que eu tinha feito no dia de ontem. Pela H4. No caso, o ouro continua nessa tendência forte de alta. Lembra que a semana passada a gente tinha uma operação que a gente ia entrar mais ou menos aqui, uma venda, e acionar, só que a venda não foi acionada, porque começou novamente esse movimento de alta. Aí começou esse movimento de baixa aqui. Aí é o seguinte, a semana passada terminou com esse movimento aqui, ó. Eu esperava que essa descida dele viesse até mais ou menos aqui, 50%. Mais ou menos nessa região aqui. Infelizmente ele subiu, não pegou o nosso alvo. E fiquei de fora. Agora, o que acontece aqui, ó. Eu tô acompanhando esse canal aqui de movimentação do ouro. Já faz alguns dias, vocês estão ligados aí, estão acompanhando comigo. Ele trabalhou, essas últimas semanas, ele trabalhou acima do canal. Vocês conseguem observar aqui. Só que não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linha minúscula aqui, é mais escura, só que bem fininha, que é os 50% da projeção do canal. O que acontece? Quando o canal, você está trabalhando nessa região aqui do canal, quando ele rompe, eu acredito que ele vai dobrar esse canal para cima, assim como a marcação do pulo do gato. Então, eu acredito que o preço tende a trabalhar nessa região aqui. Mas o que acontece? Ele voltou aqui, ó, ele cruzou lá, trabalhou, agora voltou. Então ele voltou, essa aqui é uma região que pode segurar ele, aqui ele pode segurar, porque ele pode ter voltado para o canal. Mas ele trabalhando aqui para cima, ele vai segurar exatamente onde ele ficou, ó. Ele ficou exatamente nessa região aqui, ó. Então eu acredito o ouro, como ele rompeu aqui essa região, ó, ele vinha trabalhando aqui abaixo, rompeu o canal. Então quando ele passa o canal, eu acredito que ele dobra o canal para cima, como eu expliquei para vocês. Só que os 50% é a região de briga, como aconteceu aqui, ó. Ele ficou brigando aqui próximo dos 50, e depois aqui exatamente dos 50 foi quando ele voltou. Ele continua na tendência de alta. Agora resta saber se ele vai trabalhar
aqui abaixo, nesse canal aqui, ou aqui acima. Olha só, a situação provável aqui é uma situação complicada, mas eu já vou mostrar um detalhe para vocês ali. Seguinte, ó. Deixa eu mostrar logo, fica mais fácil, ó. Se vocês olharem aqui o gráfico diário, vocês vão ver que ele tocou aqui a máxima histórica do ouro, aqui próximo dos 2000, quase 2.800. Na verdade, ele chegou ali nos 2.800. Ele tocou, deu ele tocou, sentiu aquela região de preço, deu uma recuada. Então, o que acontece? Vou botar aqui no semanal. Então, olha só. Então, a semana passada, ele tocou na máxima, que é esse preço bem aqui, ó. Então, possivelmente essa semana ele pode dar uma recuada pelo menos até 50% da semana passada. Ou, quem sabe, até devolver tudo, voltando aqui para os 2.700 mais ou menos. Vamos voltar aqui no diário. Então, é possível que hoje ele possa... Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, ele pode dar essa recuada aí. Eu estou aguardando aí um pouquinho mais baixo para comprar. Assim, comprar, mas para ficar comprado aí durante o final do mês aí, os próximos 3 dias desse mês. Mas, na operação de hoje, olha só que eu estou aguardando. Como eu falei, ele tocou ali, ele sentiu o preço. Então, ele pode voltar a corrigir aqui mais ou menos nessa região aqui até 700, ó, como eu falei para vocês, que são os valores da semana passada. Então vamos aguardar aí e ver o que pode acontecer. Então ele está brigando aqui, ele está sentindo essa região de preço aqui desse canal. Vamos ver isso, o que a gente consegue. Eu fiquei de fora da operação, infelizmente. Então vamos ver o que acontece aí, ó. Esse aqui é a máxima. Olha só. Cadê? Desculpa aqui, ó. Vamos lá, a gente tem aqui esse Fibonacci. Como eu falei para vocês, eu tracei esse mínimo, essa máxima desse Fibonacci. Eu acredito que ele deve corrigir até aqui a metade entre 50% e 38%. Então por isso que eu acreditaria que o alto seria aqui. Estaria linda essa operação, infelizmente a gente ficou de fora. Mas não é isso, vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo e com certeza a gente vai encaixar outra operação muito boa também. Vamos ter um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo. Beleza? Enquanto isso, a gente podia dar uma aproveitada, dar uma olhada lá no S500, já que a gente ficou de fora dessa operação. A próxima operação aqui, a gente pode buscar ou o ouro voltar lá para aquela região de máxima que eu estava falando para vocês, ou realmente ele descer tudo aqui e reverter essa... Vou mostrar para vocês aqui. Então basicamente é isso, galera. Eu fiquei de fora da operação, como eu estou falando para vocês. Na verdade, o que eu esperei aqui... Eu esperei agora nesse último candle ele voltar até na região de entrada aqui, continuar com sinais fortes de venda para a gente entrar nessa operação aqui. Só que não aconteceu isso, então a partir de agora, como ele já vê aqui nas regiões de Fibonacci, eu prefiro ficar de fora realmente. Então vou amargar essa operação aí que a gente não conseguiu entrar. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui. Ver se a gente encontra alguma outra coisa no S500 ou alguma coisa, beleza? Eu vou dar uma sapeada aqui. Deixa eu aproveitar e olhar um negócio aqui no ouro. Ó. Olha só, a gente tem essa máxima aqui. Vamos só fazer uma leitura aqui do mercado, aproveitar que já está aqui no 15. Deixa eu tirar aqui, porque a gente não conseguiu entrar nessa operação. Deixa isso aqui para a gente entender até mais ou menos a região de preço do ouro. Deixa eu apagar, na verdade, isso aqui, fazer a leitura com vocês aqui, ó. Esse aqui. Então aqui a gente tem o canal que ele vem trabalhando. Aqui a gente tem a máxima da semana passada, a região da marcação do pulo do gato da semana passada. Aqui o pulo do gato da semana passada. Essa região aqui. E aqui, ó, a gente tem nessa mesma máxima da semana passada, a gente tem a máxima do pulo do gato do dia anterior, na sexta-feira, e a mínima é essa região aqui, ó. É essa região aqui, foi aqui que eu tracei. A gente já vê aqui que durante a madrugada ele rompeu aqui o 100% do pulo do gato. Tem uma operação que eu gosto de fazer do pulo do gato, que é o primeiro toque na região do... O primeiro toque na região do pulo do gato do dia. Então olha só. O preço tinha fechado aqui, ele abriu aqui mais ou menos 50%. Eu na verdade até me esqueci, eu poderia ter deixado essa ordem apregoada aqui, ó. Quando ele toca a região do 100% do pulo do gato, então nessa operação que eu gosto bastante aqui, deixa eu ver, aqui ficar melhor para vocês.
Eu gosto bastante dessa operação aqui, ó, que é onde ele toca aqui, ó, mais ou menos essa região aqui, ó. Sempre que o preço toca, ó, o preço fechou aqui, abriu aqui o dia, então a gente tem essa região de máxima e mínima do dia anterior. Isso vale tanto para o dia anterior quanto para gráficos maiores, tá? No caso, o pulo do gato da semana anterior. Então, para o dia, sempre eu poderia ter deixado uma ordem pregoada bem aqui, ó. Quando ele toca essa região aqui, ele tende a voltar. Bora voltar até onde? Aqui até uma operação para você. Uma operação bem tranquila e bem fácil. Vocês podem deixar pregoada e sair do gráfico. Olha só, o stop eu coloco ela em mais ou menos 25% do pulo do gato. Então olha só, a gente tem aqui essa região 50% do pulo do gato, certo? Do dia anterior. Normalmente o stop eu deixo nessa região aqui, ó. Deixa eu colocar com o cálculo lá, que fica mais fácil vocês entenderem. Ó, o preço está voltando lá, ó. Se esse danado desse sinal, a gente vai entrar nessa operação forçada aí. Então, ó, normalmente como é que eu faço? Eu coloco a entrada aqui, no toque do 100% do pulo do gato. Na verdade, eu coloco às vezes até um pouquinho antes para garantir que não ficar de fora. E o stop, eu coloco mais ou menos aqui, ó. Aqui no 25% do pulo do gato, nessa região aqui, ó. Não, desculpa, me confundi. É o alvo que eu ponho nessa região. O stop, aqui é 50%, ó, aqui é 50%, aqui é 25%. O alvo fica aqui, ó. Nessa metade aqui. A metade da metade do primeiro alvo. Desculpa, na verdade é o 12,5% do pulo do gato. Esse vai ser o stop no caso para a operação do dia anterior. Então no caso o stop a gente colocaria aqui. No caso acreditando que o preço poderia romper, descer reto até embaixo aqui. E o take a gente põe aqui próximo dos 50%. Entendeu? Se a gente calcular aqui dá certinho. Desculpa, 25%. Olha aqui, ó, 25% do pulo do gato daria mais ou menos nessa região aqui, ó. O 50% tá ali, o 25% tá aqui, exatamente aqui. Então, ó, olha só o que aconteceu. Não sei se ele pagaria o alvo. Não sei se ele pagaria. Então, basicamente, o alvo, não sei se ele pagaria, né? Como eu falei, mas bem próximo aqui do nosso alvo aqui no 25%. Basicamente a operação é essa daí. É uma operação que você deixa ali programada para o take ou stop, porque você não vai ficar acompanhando o gráfico. Quando é uma situação assim, eu costumo colocar o seguinte: eu costumo colocar ali um trailing stop. Aí no caso eu tenho que deixar o MetaTrader aberto, porque aí eu coloco um trailing stop e quando ele chega aqui no primeiro alvo, ele já tira o risco da operação e põe no 0 a 0. Aí eu posso ficar tranquilo. Mesmo que ele não chegue 100% lá no alvo, pelo menos o primeiro aqui eu estou garantido. Ou não saio ali perdendo mais essa operação. Beleza? Basicamente é isso aí, galera. Então essa é a operação aí que eu aproveitar e mostrar para vocês. Deixa eu eliminar isso aqui tudo. Então nós estamos acompanhando aqui o estudo aqui do ouro. Eu apresentei a vocês, falei lá da marcação do pulo do gato do dia. Falei já que ele já rompeu aqui o dia. E agora o que a gente tem aqui é olha só. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Isto. Vamos lá. Olha só o que a gente tinha aqui, ó. A gente vinha nessa movimentação de alta aqui, ó. Começou... Vou botar esse aqui. Nós tínhamos esse movimento de alta aqui, ó. Não ficou bom aqui o tamanho. E aqui. Vamos ver assim. Então a gente tinha esse movimento de alta. Ficou bagunçado aqui, mas basicamente vocês entendem aqui. Depois subiu ali, desceu, fez aquele famoso M. Na verdade foi um M falso, eu vou chamar M falso. O que eu quero que vocês entendam aqui, que ele mudou aqui a tendência. Ele viu uma tendência de alta,
E agora ele está numa tendência de baixa, ó. Ele vem agora nessa tendência de baixa aqui. Só que a tendência de baixa, quando rompeu essa região aqui, ele voltou para a tendência de alta, ó. Ele veio aqui e rompeu essa região. Quando ele rompe essa região, ele rompe de novo a tendência de baixo e volta novamente para a tendência de alta. Então, nesse momento, a gente está enxergando o ouro com uma tendência de alta. Então, a gente espera que ele faça esse movimento aqui para cima, ó. Vou botar aqui, deixa eu botar mais forte. A gente espera que ele faça esse movimento aqui para cima, ó. Esse movimento em amarelo para cima. Só que a gente não sabe até onde ele vai corrigir de acordo com a marcação que a gente fez lá de Fibonacci. Porque para o dia de hoje, ele já corrigiu. Deixa eu tirar aqui, aproveitar e mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui no H4 para a gente tentar entender aqui a projeção do Fibonacci. Só para vocês entenderem que é uma situação interessante. Ó, essa aqui é essa máxima com essa mínima aqui. Vocês conseguem ver aqui que ele já pagou o Fibonacci aqui. Eu estou esperando essa correção dele aqui só por conta do semanal, do gráfico semanal que eu tinha mostrado para vocês. Ele tinha subido. Ele tinha... Vou mostrar aqui novamente a melhor explicação. Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui que está atrapalhando a visão de vocês. Olha aqui, ó. Então, ó, como eu falei, no gráfico semanal ele tocou essa máxima histórica aqui do ouro, ó. Ele tocou essa região aqui. Por ele ter tocado essa região aqui, eu acredito que ele vai sentir. E ele sentiu. Então, ele bateu ali a semana passada. Eu acredito então que como ele já tocou, lembra, é igualzinho a marcação do pulo do gato, que é a estratégia que eu acabei de mostrar para vocês. Quando o preço toca uma região muito importante, ele tende a corrigir para pegar força e assim, vou explicar para vocês melhor. Quando o preço toca uma região, ó, imagina que essa meus dedos aqui é uma região interessante de preço, sei lá, um preço cheio, por exemplo, 100. O preço vem aqui de 80, 85, 87. Quando ele bate 90, 97, 90. Quando ele bate no 100, é uma região de preço muito interessante, onde provavelmente tem gente defendendo aquele preço ali. Então o que acontece? Quando ele bate ali, ele dá uma corrigida. Tem gente que faz operações apenas assim, ó, guardando essas regiões de preço. São suportes aqui embaixo. Resistências aqui em cima. Tem gente que faz a operação só assim. Bateu no suporte, compra. Bateu na resistência, vende. Eu não costumo fazer assim. Minhas operações é de rompimento dessas linhas de suporte e tendência. Então o que acontece? Na minha regra de estudo, como eu acredito e como eu costumo fazer, é o seguinte. Eu acredito que o preço, no caso aqui, no exemplo que eu estou falando para vocês agora, o preço bate aqui no 100, ele tende a corrigir um pouquinho. Eu não acredito que ele vai voltar até o último suporte. Eu acredito só que ele bate. Isso não é nada é para... como que eu digo, galera? Não é porque eu estou falando isso que isso é a regra geral. Isso é um estudo de mercado que eu prefiro fazer assim. Eu prefiro que ele bata, faça uma correção para pegar força e romper essa situação. Pode ser a seguinte situação: ele bater, corrigir um pouquinho, porque quando ele faz esse recuo, é como se ele respirasse para ganhar força e subir com tudo e ultrapassar aquela região de preço. Pode acontecer também o contrário. Isso que eu estou falando para vocês é um pullback, onde ele sobe, faz uma correção, que é um pullback, que é um descanso de preço, onde ele vai subir novamente. Pode acontecer o contrário também. O contrário não, diferente. Ele chegar nessa região de preço tão forte que ele já rompa, só que por ele ter ultrapassado essa região forte de preço, ele vai querer descansar. Então ele faz essa correção, desce um pouquinho, até novamente nessa região aqui, vira o suporte, a resistência foi rompida, vira um suporte. Então quando ele toca novamente nessa região ou próximo dela, ele descansa, então ele tende a subir novamente. Basicamente eu enxergo as minhas operações dessa forma. Então, explicando para vocês aqui na prática o que eu estou vendo pelo semanal do ouro, tá meio lento aí, eu não sei o que aconteceu, mas basicamente é isso aí.
Basicamente o que eu estou enxergando aqui é o seguinte, galera. Olha só. Olha só, o ouro, ele tem essa região aqui, que é uma região muito forte. Eu marquei como a máxima do fundo para a semana. Então, ele tocou a semana passada nessa região aqui, ó. Então, a máxima da semana passada, ó, a gente tem aqui a mínima e a máxima. Essa vela aqui é uma vela semanal, tá? Só para vocês se situarem. Aqui eu tenho a máxima, aqui eu tenho a mínima. Essa máxima é exatamente a máxima do ouro. Então, eu acredito que como ele tocou nessa máxima, essa próxima vela aqui, que é a semana atual que estamos agora, iniciando 27 de janeiro, esse preço tende a recuar um pouquinho, porque ele bateu, aqui que eu acabei de explicar para vocês. Se por acaso ele tivesse nessa vela rompido acima, se o preço tivesse rompido acima, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, se o preço tivesse rompido acima dessa região aqui, aqui ó, ó, analisem essa região de preço aqui, ó. Se o preço, em vez de ter feito esse movimento aqui, ó, parado aqui, ele tivesse rompido, quer dizer, vindo até mais ou menos essa região aqui, não sei se vocês estão vendo, calma aí. Vocês estão vendo sim. Se o preço estiver vindo a essa região aqui, ó. Então o que acontece? Essa semana eu esperaria que ele recuasse até aqui e voltasse a subir. Como eu expliquei para vocês, entenderam? Ó, eu esperava que o preço recuasse até na região, fizesse um pullback e depois voltasse a subir. Só que aconteceu diferente. Eu acabei de explicar para vocês, ó. Essa aqui é a região histórica do ouro. A semana passada ele veio, fechou na região histórica do ouro, que é essa região aqui, ó. Então, o que eu acredito para essa semana? Que ele recue. Ele recue quanto? Normalmente, toda vela, você tem ali uma expectativa que ela recue pelo menos 50% da vela. Então, ele já veio até mais ou menos 50% da vela. Só que, como for uma vela expressiva, ele pode recuar também aos 100% da vela. Então, a expectativa que eu tenho para o ouro essa semana é ele vir brigar nessa região aqui de 50% ou 100% dessa vela. Ele já veio aqui, trabalhou próximo dessa região de 50% no dia de hoje. Agora vamos esperar aí cenas do próximo capítulo. Então ele já veio aqui próximo desse 50% da vela, só que ainda não fechou bonito. Então basicamente, se a gente olhar aqui o diário, o que eu espero para o diário? Eu espero que o dia de hoje feche negativo ou um doji. Amanhã ou ainda hoje o preço trabalha aqui próximo de 50%. Fique brigando aqui para dar a indução da gente dele que vai voltar a subir ou que vai voltar a vir nessa região aqui da mínima da semana passada. Só que isso não muda a tendência, na minha cabeça não muda a tendência, porque a gente já está uma tendência forte de alta. Então basicamente o que a gente está esperando é isso aí. Vocês entenderam mais ou menos aí, pessoal? Vamos voltar aqui para as expectativas do dia para a gente ver o que a gente tem. Então a gente continua nessa tendência de alta. Então, considerando essa tendência de alta, a gente traça aqui uma Fibonacci do último movimento, que é um movimento de alta. Por que a gente traça esse Fibonacci? Para tentar entender a projeção de até onde o preço pode ir. O ouro, ele costuma... Eu traço Fibonacci começando o movimento, eu começo em 0 e termino o movimento ali em 100. Então, o ouro, eu acredito que ele sempre busca aqui a região dos 50% e pode trabalhar aqui também no 38%. Então, normalmente as minhas operações estão no toque aqui com 50% ou na metade aqui. Às vezes ele briga aqui abaixo também, só que na média eu procuro entrar ou nos 50% ou aqui próximo dos 30%. Eu não faço operações só pelo... Quer dizer, tem uma estratégia que é a estratégia flash, que eu utilizo exatamente isso. Quando ele faz esses toques aqui. Só que eu estou falando para vocês que eu faço a operação quando ele chega aqui. Na verdade, o que eu quero dizer é que eu observo essa região como regiões de alvos de preço. Então, como o preço está na tendência de
correção aqui, eu espero que o preço venha até próximo dessa região aqui, ó, dos 50%, ou aqui entre os 50 e o 38, mais ou menos aqui nos 50%. Quando está numa situação dessa aqui, você tem que olhar aonde foi a região de briga dele, ó. Então o que a gente tem aqui de região de briga? Exatamente onde ele está agora, ó. Olha aqui essa região de briga dele, ó. Ó, tá vendo aqui onde ele tá brigando agora, ó? Tá brigando exatamente aqui, nos 50%, ó. Vamos colocar essa linha aqui para entender, ó. Então, para esse caso aqui, ó, a gente vê que a região de briga dele tá exatamente aqui nos 50%. Então, nesse caso aqui, para ele vir até aqui no 38% seria bem forte, bem interessante. Então, eu acredito mais que ele ficaria nessa região aqui, ó. Só que aí tem aquela análise que eu acabei de passar para vocês, que o preço pode estar vindo corrigir até lá embaixo a mínima da vela da semana passada. Aí é questão de análise. Só que é aquele negócio, galera. O preço pode vir até aqui, mas é aquele negócio. O preço ele nunca vai vir 100%, ele vem no zigue-zague. Então, a operação aqui é esperando esse zigue-zague aí. Então, olha só, o preço está forte aqui, vindo aqui no 50%. Não sei se ele vai vir direto até aqui no 38%. Porque, como eu falei, se ele fizer aquela correção lá do W aqui, ó, da vela semanal, ele vai fazer isso aqui durante a semana. Só que no 15 minutos ou então no 5, ele vai fazer esse movimento de zigue-zague. Vai ficar preso nessa região aqui, ó. Os 50% da semana, só para vocês entenderem, ó, tá abaixo aqui. Então, para ele vir buscar aqui os 50% da semana, ele vai ter que romper a tendência. Então, para ele romper a tendência, ele tem que ignorar essa tendência de alta aqui no M15, ele está essa tendência de alta, e confirmar uma nova tendência de baixa. Ó. Você pode ver aqui que isso aqui seria uma tendência de baixa. Fez esse movimento aqui e continuaria fazendo essa mesma projeção aqui para baixo. Ó. Começando exatamente aqui nessa região. Ó. Então ele iria até mais ou menos essa região de preço aqui, ó, partindo exatamente daqui, olhando aqui no 15 minutos. Então, para ele vir confirmar a tendência, aí no caso aqui, quem tiver comprado aguardando essa tendência de alta, como eu falei, no caso seria estopado. Por quê? Porque a expectativa aqui é uma tendência de alta, só que ele no caso aqui mudaria para a tendência de baixa, estoparia a galera geral aqui embaixo. Eu prefiro acreditar que ele continue nessa tendência de alta por conta do canal de alta que a gente está acompanhando. Como ele trabalhou aqui, ó, ele tocou nessa região aqui, rompeu aqui, fez o pullback. Eu acredito que ele venha trabalhar nessa região aqui desse canal aqui de cima. Então eu acredito que ele venha trabalhar acima dessa região aqui. Então provavelmente ele deve ficar aqui, ele pode até vir aqui nos 50%, mas a expectativa que eu tenho para o ouro é ele manter a tendência de alta no gráfico diário e também no H4. Eu já vi a correção simplesmente aqui no gráfico menor, no gráfico intraday. Então é isso aí. Olha só que danadinho aqui, a operação de hoje. A gente entraria aqui às 10, às 9h15, às 9h10. Entraria aqui, stop aqui, 300 pontos de stop. Então, basicamente, ó, como eu falei, entrou aqui, ó, stop aqui de mais ou menos 300 pontos. Se fosse 2 para 1, 600 pontos, pagaria tranquilamente, ó. Ele já paga a gente aqui, ó. Ele já paga exatamente por agora. Aqui, ó. Lembra a situação do Fibonacci? Eu acreditaria que ele iria até os 50%. Então foi aqui. Nessa vela aqui acabou de teria pago a gente se a gente tivesse entrado na operação ali. A operação das 14 horas. Nosso horário de operação aqui, galera, é a partir das 9 horas da manhã. A gente está aqui negociando o ouro. Entre 10h30 e 11h30 a gente está ali buscando alguma operação no S500. Pela manhã, basicamente é isso. Olha só, como ele fechou essa vela bem aqui,
não é exatamente um martelo, mas é uma vela do estilo martelo. A gente pode aguardar que é uma possível correção. Então ele pode corrigir e manter-se nessa tendência de alta para hoje. Ele lembra lá do diário, do semanal, que ele pode descer até lá nos 50% ou 0% lá da mínima semanal. Ele não é obrigado a fazer isso agora, galera. Ele vai fazer esse movimento de zigue-zague. Ou ele pode manter-se nessa tendência de alta aqui e fazer isso, sei lá, na sexta-feira, ou na quinta ou na quarta, mas não precisa ser hoje. Então hoje ele pode manter essa tendência de alta ou reverter essa tendência para a tendência de baixa, quando ele romper esse aqui. Vamos ver o que acontece aí. Então para o dia de hoje, ó, o preço está trabalhando aqui mais ou menos 25% por lugar nesse exato momento. Ó. Olha só, aqui é o 25% por lugar. Essa região aqui, ele brigou aqui, é o 25% por lugar do dia. Agora vamos aguardar aqui, ó. Vamos ver o que acontece aí. Pessoal, os indicadores continuam falando tendência de baixa. Agora às 15 horas, que é 10 horas horário de Brasília, o preço fortaleceu novamente a tendência de baixa pelo ADX, o DD também, só que aqui às 9h50 o Didi começou a mudar mudar a opinião dele, o Trix também, só que nenhum dos dois chegou a confirmar de fato a mudança de tendência e voltaram novamente. Agora está nessa região aí, decidindo se vai ou se não vai. Aqui é aquela situação que às vezes eu entro na operação, saio ali pelo Trix e o Didi e ele dá uma leve correção, depois volta a cair tudo novamente. Acontece muito isso. Por isso que às vezes não. Por isso que a regra da operação minha é sair só quando os 3 indicadores da confirmação de tendência. Mudança de tendência. A gente tinha aqui, ó, a operação a gente tinha por conta das bandas de Bollinger que tinha aberto bem aqui, ó. As bandas de Bollinger estavam bem abertas aqui. Fecharam, ó. Desde as 9h40, 45 já estavam fechadas. Então, a partir daqui o Bollinger já estava mandando sair. O Trix estava mandando sair desde ele não chegou a confirmar, mas ele já estava dando sinais que era para sair ali antes das 10 horas de horário de Brasília. E o Didi também, mandando sair desde as 9h50. Se eu tivesse nessa operação, com certeza já tinha saído dela. Acabou de abrir mais uma vela aí. E hoje tá bem comprida aqui essa... Ai, caçamba. Hoje, vocês viram aí que eu já tinha feito tudo as marcações. Eu tinha feito esse estudo ontem à noite para ficar mais tranquilo aqui a live, a operação pro ouro de hoje. Galera, se você chegou até aqui, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal aí, porque isso é muito importante para nós. Vou falar com vocês aqui. Olha só. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp. Fique ligado com a gente aí, que a gente sempre compartilha alguma coisa. Deixa aí nos comentários o que você está achando. Se tem alguma coisa que você queira contribuir, sei lá, alguma ideia. Sei lá, teve um outro dia que um brother comentou que o volume da música estava muito alto. Eu fui lá diminuir um pouquinho. Vocês estão vendo aí que a minha webcam não está muito das boas, mas é o que a gente tem para agora. A gente se desenrola com o que tem na mão. E é isso que eu tenho no momento. O momento que eu tenho aqui é o MetaTrader. Um bocadinho de dólar aqui que não dá muita coisa, mas dá para fazer as operações. E é o que a gente tem por enquanto. E a gente vai desenrolando. Então, ó, deixa o like aí e se inscreva no nosso canal, beleza? Então, basicamente é isso aí, galera. Fica de olho aí que a gente sempre está negociando ouro, o S500 e também temos as nossas moedinhas de Forex aí. Beleza? Ó, a gente pode ver aqui essa LTB aqui no ouro, ó. Rompeu mais ou menos na madrugada de hoje, voltou para essa tendência de alta. Que é o que a gente está aguardando aí. E ela foi rompida aqui, essa LTB foi rompida aqui mais ou menos nesse horário das 11 horas, ali na abertura de Londres.
Vamos abrir mais ou menos aqui, ó. E veio com tudo aqui nessa tendência de alta. Opa! Que coisa, não? Então, o que eu estou esperando aqui é exatamente isso, galera. O preço veio nessa região aqui. Para hoje, o que eu estou esperando é ele voltar essa tendência de alta. Então, essa venda aqui foi cancelada. Agora vamos aguardar aqui a mudança de tendência na abertura do mercado, na pré-abertura ali às 10h30. Ver se a gente consegue encaixar essa compra aí, tá? Então vamos ver se a gente consegue encaixar essa compra aí. Dependendo, a gente vai ter algo ali, ó, nos 100% ou lá no 100% do Bonatti, ou lá próximo dos 100% do pulo do gato diário. Nessa região aqui, ó, na região do 172.786, naquela região mais ou menos. Vamos aguardar aí e ver o que dá. Vou tirar isso aqui para não bagunçar nossa tela. Aproveitar e tirar isso também. Vamos aguardar aí e ver o que rola. Pode entrar. Pessoal, é o seguinte, o preço está enrolado aqui nessa região, está aguardando aqui a abertura do mercado. Na pré-abertura aqui ele continuou com essa tendência forte de baixa, tá? Aqui às 10h30 ele continuou forte nessa tendência de baixa, deu uma cambaleada aqui, mas mostrou que realmente está buscando ali a tendência de baixa. E o S500 a gente deu uma olhada nele, mas basicamente ele ainda não movimentou como a gente gostaria, então vamos aguardar a abertura dele às 11h30 horário de Brasília. E vamos continuar com o ourinho aqui, com o Chá USD. Vamos aguardar aqui. Caso ele continue com essa tendência de baixa forte aqui, mesmo na abertura aqui às 11h30, a gente entra vendido, tá? Porque o movimento ali, os das 10h30 dá para entrar também, também os das 11h30. A gente costuma fazer essa operação. Considerando aqui a análise que a gente tinha feito com o Fibonacci, realmente o preço brigou nessa região aqui dos 50%, só que a tendência de venda foi mais forte e realmente ele já está vindo buscar ali as mínimas daquele dia, está trabalhando já aqui na mínima do dia anterior, da região do pulo do gato da semana passada. Então rompendo essa região aqui, na verdade já rompeu, fechou abaixo, voltou agora com o pullback até além da região. Ficou no M5, essa análise é feita no M15. Então olha só, ele voltou aqui, então ele já tá, vou apagar esse Fibonacci aqui, porque como a gente já viu, ele já rompeu aqui, e assim que o Fibonacci rompe ou fica brigando nessa região aqui do 23, provavelmente ele vai reverter a tendência, tá? Então vamos aqui ficar de olho nessa situação. Então eu acredito que ele já deve sim continuar essa tendência dele de baixo aqui. Só mostrar a vocês aqui. Vamos lá. Então vou mostrar para vocês aqui a situação, ó. Então eu estou enxergando essa possível tendência de baixa aqui do ouro, ó, considerando essa região aqui no topo. Então é possivelmente eles estejam fazendo esse movimento aqui agora, tá? Então rompendo essa região aqui, a gente vai ter confirmação ali para uma tendência de baixa. Ele pode vir buscar essas regiões aqui para baixo. Lembrando que essa linha bem aqui, ó, essa linha bem aqui, essa marcação aqui dos 2.737, essa região bem aqui, ela é os 50% do pulo do gato, tá? Da semana anterior. Então aí foi aquela região onde a gente acredita que pode ter aquela briga do gráfico semanal, da vela semanal, ele pode corrigir até aí ou voltar até a mínima da semana lá. Então o ouro está se decidindo aí. Vamos aguardar o que pode acontecer. Basicamente o que a gente tem é isso daí. Então vamos ver o que rola. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Mamma mia.
Tá, então vamos ver aqui. Meu olhinho tá fechando, cara. Minha janela. Perdi minha janela do ouro aqui. Só corrigir esse delzinho aqui. Ei, deixa eu ver. Pessoal, tive uma pequena interrupção aqui, mas basicamente vamos só continuar aqui a nossa expectativa para o ouro. Como eu estava falando para vocês, ele rompeu aqui a região da mínima do dia anterior, fez uma leve correção e agora nesse último candle agora vai fechar às 10h30 horário de Brasília, desculpa, 11h30 horário de Brasília, ele está vindo exatamente aqui brigar com a mínima do dia anterior. Ele rompendo essa região aqui, a gente tem uma possível correção, desculpa, uma possível reversão de preço. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês aqui a próxima expectativa então que a gente tem para o ouro. Então ele vinha ali nessa tendência de alta e agora ele rompendo esse, deixa eu mostrar para vocês assim que fica melhor. Olha só, então a gente vinha aqui nessa tendência de alta e quando aqui a gente percebe essa possível movimentação que pode se confirmar uma tendência de baixa, tá? Então ele veio até aqui, essa região aqui é a região, essa região aqui é a região da mínima do dia anterior, então ele rompendo, tá? Negociando abaixo dessa região aqui, a gente tem aqui uma possível reversão de movimento, uma possível reversão de tendência. Considerando que a gente já vem aqui nessa possível reversão de tendência, então o que acontece? O preço trabalhando aqui abaixo da mínima do dia anterior, que é o que está acontecendo agora, a gente pode ter o preço que é vindo trabalhar abaixo dessas regiões aí. Então, assim que ele confirmar essa movimentação abaixo da mínima do dia anterior, que se dá exatamente aqui, a gente tem aqui essa confirmação de movimentação de tendência, mudança de tendência. Vocês não estão vendo? Mas basicamente tudo que eu fiz está aí. Então, assim que o ouro romper essas marcações conforme esse desenho aqui que eu fiz para vocês, a gente tem uma possível movimentação. Aí os alvos que a gente tem para essa possível movimentação de baixa é, primeiro aqui os 50% da semana, aquela análise que a gente tinha feito mais cedo, que é o ouro vir buscar essas regiões aqui, ó, 2.737, ou ainda mais ele ir lá abaixo nas mínimas da semana. A gente está esperando, por enquanto é isso no ouro, beleza? Vamos aguardar aí, faltam poucos minutos agora para a abertura oficial americana, às 11h30 horário de Brasília. Vamos ver o que aguarda aí, vamos se preparar aqui, porque agora o ouro deve dar uma chacoalhada agora forte. Vamos lá, vou mudar aqui e vamos se preparar aqui que agora o bicho vai pegar. Ou a gente entra vendido no rompimento aqui desse fundo, ou a gente aguarda uma possível movimentação de alta, tá? Como ele não confirmou ainda a movimentação de venda, a gente aguarda a movimentação de alta. Vamos aí, falta mais ou menos um minutinho. É a expectativa, cenas desse próximo capítulo aí. E o S500 continua tímido ali, como o nosso foco é sempre no ouro, a gente está ligado aqui no S500, mas a nossa expectativa está ali em aguardar essa movimentação do ouro, tá? Para não perder essa outra operação aqui de novo, como aconteceu. Deixa eu apagar esse rapaz aqui. Então o que temos aguardando agora é isso aí no ouro, tá? Vamos fazer a leitura aqui dos nossos indicadores para atualizar vocês. O que a gente tem aqui, ó? O ADX ele vem aqui com uma movimentação de baixa, teve um pique ali, mas continua ali com a movimentação dele forte de alta, desculpa, de baixa. O ADX, a linha do ADX aqui acima dos 32, quer dizer, uma movimentação intensa de, no caso, baixa. O DD ele vem de uma forte movimentação de baixa também, inclusive aqui às 11 horas horário de Brasília ele se fortaleceu ainda mais, tentou uma correção ali, mas mudou rapidamente novamente para a venda. Então ali desde as 11h15, 11h30, agora exatamente ele está confirmando novamente ali a sua movimentação de baixa. Então para a gente entrar nessa operação vendida aqui, só precisa da abertura de banda de Bollinger, que está acontecendo agora, o rompimento dessa região aqui,
o rompimento dessa região aqui, porque os nossos indicadores aqui já confirmam para nós essa movimentação. Então, vamos só aguardar aí e ver o que pode acontecer. O vídeo hoje está bem grande, mas acredito que vocês conseguiram aproveitar bastante coisa. Então olha só, o mercado acabou de abrir, começou ali sua movimentação intensa. Vamos aguardar aí. Deixar um minutinho rolando aí. Dar uma olhadinha rapidinho aqui no S500 só para entender. Ó, o S500 está com força ali na compra. Ações fortes significa dólar fraco. Porque se as ações estão fortes, significa que estão deixando de investir em dólar. No caso, eu falo bônus americanos para investir em ações. Só que isso aqui é mercado intradiário, isso não faz tanta diferença, mas é o conceito para vocês entenderem a situação. Então aqui que a gente tem, se o dólar está fraco, o ouro também está forte. Se o dólar está fraco e as moedas estão fortes, desculpa, se as ações estão fortes, o ouro, que bagunça, cara. Galera, é o seguinte, aqui a gente está olhando o índice de ações americanas. Se as ações estão fortes, significa que o dólar está fraco nesse momento. Se as ações estão fortes, o ouro também deve estar forte. A movimentação é essa, só que aqui está invertido. Esse início de ano está tudo trocado aqui no mercado. O padrão é esse. Então, o ouro também devia estar forte, só que ele não está. Ele está com essa correlação invertida, mas o padrão é esse. Sempre que... Porque o que acontece? Se as ações estão subindo, significa que não estão investindo em dólar, em bônus americanos. O ouro aqui deveria estar subindo também. Só que aqui pode ser uma outra situação, que é também o seguinte: não estou investindo em ouro, desculpa, não estou investindo em... estou investindo, em vez de eu investir em ouro, estou investindo em ações. Por isso, nesse momento, o ouro pode estar caindo. Mas é aquela situação, vamos aguardar o... Olha só, fechando esse candle aí, já pode esperar aqui a confirmação dessa movimentação, tá? Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para a gente confirmar essa operação, a gente deveria aguardar o fechamento desse candle aqui. Só que como a gente vem nessa movimentação forte de venda, eu não acredito mais que ele possa reverter essa movimentação mesmo depois de vir aqui, não. Ó. Então a gente vai estar pronto para entrar nessa operação. Olha só, essa banda de bola está bem aberta aí. A gente tem alvo aqui nessa região aqui. Acredito que dá pra gente fazer essa operação aí, galera. Vamos ficar de olho aí. Eu quero fazer essa operação sim. Vamos ver o que acontece. Faltam 2 minutos para fechar esse candle aí. É um candle bem forte, confirmando aquela expectativa que a gente estava tendo ali da abertura do mercado. Não sei se dá pra gente buscar ali um 2 para 1 nessa operação, mas pelo menos ali um 3 para 1, mas pelo menos um 2 para 1 dá para buscar com certeza. Deixa eu já calcular aqui para me ter já a minha expectativa de risco. Um stop ali de mais ou menos 800 pontos. Ó, só tem que fechar esse martelo aí complica a nossa venda. Calculando aqui mais ou menos o lote que a gente vai entrar para um risco de 800 pontos. Já sei mais ou menos ali onde vai ser. Um cálculo aqui mais ou menos pronto. Só que nessa configuração aí eu não entro na operação, porque não faz sentido a gente entrar nessa operação, porque embora a gente tenha as bandas de bola aqui com agressividade aqui abrindo, a gente já sabe que os próximos tempos continuar nessa região aqui, ela vai se fechar. Então não compensa o risco nessa configuração aí. Vamos aguardando aí mais coisas. 20 segundinhos para fechar essa vela. Lembrando que a confirmação
da mudança de tendência se dá quando ele mudar ele trabalhar abaixo dessa região aqui, ó. Inclusive aqui agora, ó, se ele fechar, ele não está nem fechando abaixo, ele agrediu abaixo dessa região aí. Essa região aí dos 2.748, 48,5, mais ou menos ali, ó. Só que não fechou, ó. Então não fechou os 5 minutos, quer dizer, a gente não tem confirmação da movimentação de baixa ainda. A gente não tem, vou botar aqui no M15 só para vocês darem uma olhada aqui e entender mais ou menos, ó. A gente precisa que ele venha fechar abaixo dessa região aqui, ó. Não aconteceu ainda. A confirmação legal para nós vai ser aqui, ó. Ele venha trabalhar aqui, ó, exatamente aqui abaixo do 25% do pulo do gato. Ó. Aqui é o 50%. Aqui é o 50%. E aqui é o 25%, ó. Ele não fechou, tá fechando ali agora um candle maior feio no N15, então provavelmente é só ir buscar liquidez ali. E a gente tá de fora, por enquanto, dessa venda aí. Vamos aguardar aí. Pessoal, realmente o ouro não quis confirmar a movimentação dele aqui abaixo. Estou fazendo aqui no M15. A expectativa aqui é o seguinte, ó. A gente traça aqui um LTB, porque a gente tem aquele topo lá. Esse outro topo aqui. A expectativa a gente agora é aguardar essa movimentação. O que pode acontecer aqui é do preço vir bater nessa LTB aqui e novamente descer. Fazendo isso, a gente pode encontrar um possível triângulo. E no caso aqui vai ser um triângulo descendente, tá? Aí é uma possível movimentação de baixa, confirmação por um triângulo lá no M15. Aí vamos aguardar aí o que tem. Por enquanto a gente não faz nada, lembrando que a gente ainda está na tendência de alta. Por mais que a gente tenha essa movimentação aqui, a gente continua numa tendência de alta. Por quê? Ele não reverteu a tendência ainda aqui. Então, assim que os indicadores der sinal para nós aqui, os indicadores do sinal do mestre der confirmar para nós aqui essa movimentação de alta, a gente entra. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, olha só, o Didi, ele já está com seu sinal de compra aqui, o Trix já está com sua movimentação de compra aqui, ainda a gente não tem ela no ADX, mas é questão de minutos aí, alguns candles aí de 5 minutos a gente vai ter essa confirmação, então só aguardar mais um pouquinho que a gente vai ter aí essa movimentação. Então não vai ser uma movimentação assim, não vai ser um sinal tão interessante, mas eu quero estar de olho nele aqui, porque a minha expectativa é de compra. Por mais que a gente tenha sido frustrado lá por aquela análise que a gente tinha feito aqui, dessa possível movimentação dele até aqui mais ou menos os 38, na verdade ele veio até aqui, veio com força, depois rompeu, então a gente foi frustrado nessa compra aí, mas a gente não perdeu ainda a indicação da nossa tendência de alta. Basicamente o que a gente tem por enquanto é isso aí. Então vamos aguardar aí, porque por enquanto ele não confirmou a movimentação de baixa, então que a gente tem uma possível venda. Desculpa, possível compra aí. Só que a compra forte vai ser exatamente quando ele romper essa movimentação aqui. Ele rompendo essa região aqui, assim, não tem uma significância para a tendência, porque ele já está na tendência de alta. Mas mostra pra gente alguma situação. A situação é o seguinte, porque o ponto interessante que ele tem que romper na região de tendência, considerando a tendência de alta dele, é essa região aqui de cima, ó. Vou mostrar a vocês. Esse é o topo da tendência de alta e esse é o fundo. Para ele reverter na tendência de baixa, então o fundo dele da venda, da compra é esse aqui, a tendência dele de alta. Agora para ele reverter, ele fica com esse topo, considerando essa região aqui. Então assim que ele romper, a gente vai ter a tendência de baixa. Vamos aguardar e ver o que acontece. Pessoal, é o seguinte, a gente está tendo uma movimentação de baixa aqui agora. Esse último candle de 5 minutos ele fechou aqui abaixo. Vamos aguardar que esse de 15 minutos se decide se ele fecha aqui nessa região. Embora ele feche forte aqui agora, confirmando a tendência de baixa. É aquela situação, ele tem que romper essa região aqui pra gente, aqui na região dos 2.748. Vamos ver o que ele faz aí.
Mas aqui é o seguinte, por 5 minutos, pra gente entrar, só para vocês ficarem atentos aqui ao nosso operacional, para a gente entrar nessa operação, primeiro, a situação que a gente tem que ter é o ADX confirmando aqui uma movimentação de baixa, é o que a gente está tendo aqui no momento, embora a gente veja aqui uma possível correção, teve um kick aqui da linha do ADX, ele esteja trabalhando aqui ainda acima dos 32, a gente tem uma tendência de baixa. O de dia tem que estar com a movimentação, confirmação de venda, no momento em que ele está com a possível movimentação de mudança de tendência para alta, assim também como o ADX. Então, para a gente entrar aqui em uma possível venda, primeiro, a gente precisa que os indicadores do sinal do mestre estejam confirmando uma tendência de baixa. Então a gente precisa que o DD volte para uma tendência de baixa e que o Trix confirme aqui também a movimentação de baixa. Assim que o Trix mudar aqui a opinião dele para venda, o DD provavelmente vai ter mudado também. Então a gente vai estar ali pronto para fazer essa venda, caso tenha a confirmação lá no gráfico. Também, e além disso, a gente tem que ter a confirmação também aqui das bandas de Bollinger. Vamos aguardar aí e ver o que aparece para nós. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. A gente tem que aguardar todos esses pontos aqui. A gente tem que ter a confirmação do ADX, a confirmação do DD e o Trix. Quando a gente tiver toda essa confirmação, a gente vai ficar ali no gatilho para apertar no botão, fazer essa venda sim ou não. E quem vai definir para a gente os dois pontos cruciais para confirmar para a gente fazer a venda ou não, a negociação, é exatamente aqui, ó. A gente tem que observar se essa aqui, a gente vai ter que observar as bandas de Bollinger abertas, como aqui, ó, como teve lá no início do dia. Ela vai ter que estar aberta, essas bandas, e de preferência que tenha rompido essa região aqui. Então, se estiver brigando nessa região aqui com as bandas abertas, a gente pode entrar. Agora, se estiver brigando nessa região aqui com as bandas desse jeito aqui, a gente não pode entrar na operação, mesmo que os indicadores estejam confirmando para a gente. Então, são todos esses conceitos aí da estratégia que a gente tem que observar. A gente teve todos esses conceitos confirmados lá no início do dia, embora por causa de 7 minutinhos ali a gente perdeu a operação. Porque eu estava configurando a situação aqui, quando eu abri o gráfico o preço já estava mais ou menos aqui. Então eu não gosto de entrar, eu gosto de entrar exatamente quando a estratégia dá o sinal, porque quando eu busco ali 3 para 1, eu prefiro ficar na operação. Embora aqui ele tenha pago 3 para 1 no dia de hoje, eu tinha falado para vocês que como a minha expectativa era com uma possível correção para realmente uma tendência de alta, eu teria saído lá no 2 para 1, foi mais ou menos por aqui nessa região, ó. Na verdade foi nesse candle bem aqui, ó. Então a gente teria um take cheio hoje, só que é aquele negócio, você faz o estudo, faz a análise, mas só ganha dinheiro se você apertar no botão, tá entendendo? Então, se você tá até aqui, galera, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Cara, não custa nada, ajuda bastante. Então deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, porque eu procuro fazer uma maneira bem didática aqui para vocês entenderem. A galera que acompanha o nosso canal aí sabe que é um canal voltado para a galera que está iniciando ali no mercado, tentando entender bastante conceitos estruturais, para quem está tentando entender e aprender como funciona a estrutura do mercado. Então, se você que acompanha nosso material aí, já deixa o like, se inscreva, que nossos vídeos são todos eles assim bem grandes, raríssimos vídeos curtos aqui. Esse mesmo a gente já está ali com mas basicamente ali 1 minuto, 1 hora, 58 minutos. E é isso aí, só que a gente procura abordar ali vários conceitos, ali referentes ao estudo técnico de ativos. Nosso ativo aqui, principalmente o ouro. Então, para quem acompanha nosso material aí, com certeza tem bastante bagagem e ferramenta para poder conseguir ele próprio desenvolver seus estudos e fazer suas negociações. Então, vamos aguardar o que tem aí. O ourinho está preso nessa região aí, a gente não conseguiu encaixar a nossa operação hoje, a gente perdeu a oportunidade, mas a gente está pronto para apertar no botão aqui. Aproveitando aqui, ó, o S500 está com essa movimentação de alta aí, embora a gente ainda não tenha feito essa compra. Provavelmente aqui eu não vou fazer essa compra porque eu achei muito caro o stop. Com mais de 3 mil pontos eu preferi não entrar.
para minha gestão de risco aqui, hoje não compensa fazer essa operação, então provavelmente eu vou ficar de fora aí do S500, aguardando aqui só o ouro, tá bom? Vamos ver o que o ouro decide, alguma coisa ele vai ter que fazer. É aquilo que eu falei para vocês no início lá, se os índices estão subindo, o ouro tende a subir também, porque significa que o dólar está fraco. Se o dólar está fraco, o ouro tem que subir, em algum momento ele tem que subir. Vamos aguardar aí e ver o que rola. Tá brabo aqui, tá brabo. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Então, já deixa o like aí. Se inscreva em nosso canal. Ah tá, lá na descrição do vídeo aí tem o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Fica ligado aí que tem bastante coisa interessante. Galera, deu uma saidinha aqui, foi suficiente para o mercado fazer aquela movimentação lá. Fiquei de fora aqui da operação no momento oportuno, só que o preço está exatamente na região de entrada aqui. Deixa eu calcular mais ou menos aqui o preço dessa operação para ver se a gente consegue entrar nela aqui agora. Esse aqui é um candle expressivo, não preciso dobrar ele, posso colocar o stop ali apenas com mais o spread. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Então, o stop nosso aqui vai ser de 1000. Vou calcular esse risco aqui mais ou menos quanto que a gente consegue ver aqui. Tá, 816, vamos entrar aqui com esse aqui. É só esperar um pouquinho o preço reverter ali aquela região. Deixa eu ver aqui no 15 minutos o que está acontecendo. Já vou fazer uma leitura aqui para vocês. Tá, eu tenho que entrar nessa operação agora ou nunca. Se eu quero realmente entrar nela, então eu vou entrar agora. Só mostrar para vocês aqui, ó, o ADX está acima aqui do 32 com a tendência de alta, de baixa. O DD aqui está numa possível reversão, mas está em tendência de baixa. E o Trix aqui está se decidindo se vai ou não para uma tendência de alta, só que ele está em uma tendência de baixa. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos dar uma chance aqui para nós e vamos esperar aí o fechamento desse candle, tá? O preço aqui numa hora ele ainda tá brigando nessa região aqui, falta mais ou menos meia hora para ele fechar. Ele acabou de fechar um candle aqui nessa região, que é uma região de forte briga. E tem outra coisa, se eu vender aqui agora, o que acontece? Se eu vender aqui agora, a gente vai ter que buscar um alvo abaixo aqui dessa região onde a gente tinha feito aquela análise lá. Então não dá para fazer essa venda aqui agora não. É melhor a gente esperar um pouquinho, esfriar a cabeça. A gente perdeu a oportunidade. Teria um alvo ali agora de mais ou menos 2 para 1. E a venda boa foi aquela do início do dia. A gente está em uma tendência de alta, ainda o preço ainda não reverteu essa tendência macro aqui, ó. Ele fechando esse candle aqui de 4 horas aqui abaixo dessa região aqui, a gente tem uma possível correção de preço. Então é melhor ficar de fora dessa operação aqui. Por mais que eu queira mesmo entrar nela, não compensa. O risco não compensa. A gente está em uma possível correção, mudança de tendência no intraday aqui. A gente já confirmou na verdade a tendência de baixa, só que a tendência macro ainda está com a tendência de alta. Então vamos aguardar ali. Falta. Provavelmente hoje a gente não consegue mais entrar em operações. Vamos ver o que acontece aí. Temos que esperar mais alguns. Porque o alvo estava aqui, ó. O alvo está aqui. Só que se o preço romper essa região de 50% do gato, aí sim o preço vai vir buscar aqui, ó, a mínima do dia anterior.
Pessoal, aqui para ver uma possível venda interessante para nós, o ideal é que o preço volte até nessa linha de tendência aqui, ó, fazendo esse movimento aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Então, ó, a gente tem aqui uma possível movimentação onde o preço vem aqui, ó, fazendo esse movimento. Esse movimento aqui. Como ele já rompeu essa região aqui, ó, tem confirmado ali a tendência de baixa, certo? Ele rompeu essa região aqui, então a gente tem confirmado. Então, enquanto ele não romper aqui, a gente não tem a tendência de baixa, ou a tendência de alta. Então, por enquanto, está validada a tendência de baixa. Eu tinha traçado aqui agora há pouco para vocês essa LTB aqui, ó. Ela começa aqui e vem mais ou menos nessa direção aqui, ó. Então, o movimento interessante aqui de aguardar é o preço retornar até essa LTB aqui, ó. Não sei até onde o preço vai aqui, mas digamos que o preço nesse momento aqui começa a retornar. Ele voltando até essa LTB aí, pode ser uma oportunidade para vender, tá? Para vender mais ou menos nessa região aqui, ó. Por aqui. Aí o alvo, no caso, fica nessa direção aqui. Essa, por enquanto, é a expectativa aqui. Pelo horário, acredito que isso não deve mais acontecer hoje. Já são ali 17 horas horário do MetaTrader. As minhas operações eu tento encaixar no máximo ali até as 19 horas. Essa venda aqui, eu não consigo fazer ela, porque ela está nessa região aqui. Tem que romper essa região aqui, ó. Que é os 50% da semana. Então nessa região aqui é a região de briga, então eu procuro ficar de fora. Não entrei nessa operação aí que deu sinal exatamente por isso. Estou aguardando essa reversão de tendência. Agora a gente não pode mais entrar em sinais de compra, só sinais de venda. Vamos aguardar aí e ver o que pode acontecer. Se bem que, se for um sinal forte, com uma agulhada do DD, uma tendência forte de alta, uma movimentação intensa, a gente pode sim entrar nessa acreditando que ela vai reverter e voltar para a tendência macro de alta lá. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, eu tirar aqui para vocês, porque se a gente, olha só, a gente chegou nessa região aqui, tá? A gente confirmou a tendência de baixa, só que a tendência de baixa foi confirmada aqui no intraday, só que a tendência macro a gente está em uma tendência de alta. Só que exatamente agora, olha aqui, se a gente olhar aqui na tendência macro aqui no H4, ele precisa fechar abaixo desse fundo aqui, ó. Enquanto ele não fechar abaixo desse fundo, a gente não tem a tendência de baixa confirmada no gráfico principal, que é o nosso H4. Caso ele rompa essa região aqui hoje, aí para amanhã, o que a gente pode esperar é que ele toque nessa região aqui. Vou mostrar vocês aqui, tá mais fácil. A gente pode esperar que ele toque nessa região aqui dessa FTB, que é esse canal de alta aqui, principal que a gente vem acompanhando, e volte a subir. Se isso não acontecer, a gente pode tentar encaixar uma operação de venda nessa região com alvo nessa linha de tendência aqui, ó. Essa LTB, essa LTA do canal de alta, entendeu? Basicamente o que a gente pode aguardar é isso daí. Se a gente não conseguir encaixar a operação no dia de hoje, provavelmente a gente vai ficar assim, sem a operação. A operação boa do dia foi essa entrada aqui. A gente não conseguiu encaixar, mas paciente, é assim que funciona. O importante é manter a cabeça fria e aguardar a oportunidade. Então, a gente está zerado aí no dia de hoje. Não conseguimos ainda encaixar oportunidades. Então, basicamente a gente está assim. 0 a 0, aqui é o histórico de operações, a gente não tem nada. E estamos com nenhuma operação aberta. Basicamente está tudo zerado aí. Vamos provavelmente finalizar o dia assim. Então, galera, a gente não encaixou operações, mas vocês concordam comigo que foi até agora aqui um excelente estudo a gente conseguiu fazer, excelente, assim, bastante insights aqui, bastante coisa interessante a gente conseguiu comentar aqui durante
aguardando essas operações. Infelizmente a gente não conseguiu encaixar a operação para obter lucro. A gente também não obteve prejuízo, isso é uma excelente situação. Mas estamos aí, prontos para o que der e vier. Olha aqui, no horário do MetaTrader já são, deixa eu botar aqui no nosso time de operação, ó, já são ali quase 18 horas, a gente opera no máximo até as 19h30 estourando, mas isso a gente já quer estar com a operação ali, ó. Normalmente tem uma operação agora às 17h30, às vezes dá um sinal forte ali às 17h30, tem uma operação que eu costumo fazer ali no meu backtest, sempre dá uma operação nesse horário, aí ela vai ali até umas 20, mas basicamente se não confirmar aí eu fico fora, aí eu não estou mais acompanhando o gráfico, aí é na sorte. Então, mas independente de qualquer coisa, se você acompanhou toda essa situação de hoje, acompanhou com a gente aqui essa movimentação do ouro hoje no dia 27 de janeiro, cara, você aprendeu bastante coisa, conseguiu abordar bastante bagagem aí para colocar nos seus estudos aí. E eu tenho certeza que com o conhecimento que a gente compartilhou hoje, dá para você sim aprender aí alguns detalhes técnicos e fazer suas próprias operações. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos que vamos, aí tem muita coisa interessante para acontecer aí no dia de hoje. Não sei se consigo ainda encaixar uma operação, mas realmente aqui no ouro a gente ficou de fora. Ah tá, eu tava até olhando aqui o... Eu tava até olhando aqui alguns ativos para Forex, mas realmente não deu muita coisa boa para nós, não consegui encaixar nenhuma operação não. Só corrigir aqui uma situação que não está mostrando ali o nosso indicador, não sei porquê. Esquisito. Ah tá, é porque está minimizado. Estou vacilando aqui. Tá aqui. Então, não sei se eu consigo encaixar a operação aqui. Se tiver aqui um sinal, pelos indicadores do sinal do mestre, galera, no caso, um sinal de compra, é aquela situação. Para fazer a operação aqui, é uma operação contra a tendência. Como que seria? Primeiro você traça o Fibonacci aqui, eu traço o Fibonacci pegando 100% até o início do movimento. Então, teria que encaixar uma movimentação, digamos, mais ou menos nessa região aqui. Só que o alvo seria exatamente aqui, ó, entre 50 e 38 de Fibonacci. Por quê? Porque a partir daqui o preço deve, considerando essa LTB aqui, ó, considerando o zigue-zague que o preço pode apresentar aqui, deixa eu conseguir mostrar a vocês. Olha só, considerando aqui a situação de zigue-zague, deixa eu mostrar a vocês essa possibilidade aqui para vocês entenderem, não ficar boiando aí. Então, ó, a gente tem aqui aquela tendência de baixa ali, com essa movimentação aqui. Agora ela vem aqui fazendo essa movimentação. Então o preço pode vir tocar nessa LTB aqui. Só que isso ele deve fazer exatamente mais ou menos por aqui, ó, próximo da LTB. É a linha de tendência de baixa que a gente está acompanhando lá, ó. Agora considerando a possibilidade de venda. Aí ele vem mais ou menos até essa região aqui. Em algum ponto nessa região aqui, ó, ele vai querer começar o seu movimento de baixa novamente, aí vai buscar essa região aqui, considerando. Então se a gente encaixar uma operação de compra mais ou menos por aqui, ó, exatamente onde o preço está aí agora, nosso alvo tem que ser exatamente ali. Então digamos que você encaixa essa operação mais ou menos por aqui, o seu alvo, digamos que você entre aqui, o seu stop fica mais ou menos nessa região aqui. Então você entra por aqui, o seu alvo deve ser 2 vezes esse risco, ou 3, digamos que o seu alvo fique mais ou menos por aqui, ó, entre 60% e 50%. Então, o seu alvo ficaria mais ou menos nessa região aí. Por quê? Porque é uma operação contra a tendência. Não dá, assim, o ideal aqui seria 1 para 1, porque é contra a tendência, para tentar sair o mais rápido possível da operação.
Eu não costumo entrar nessas operações com risco de retorno abaixo de 2 para 1, porque realmente é difícil você acertar ali o movimento. Cara, acertar a análise é até fácil. A gente acertou. Agora, acertar o movimento, quer dizer, o momento certinho de entrar ali, que é o mais complicado. E o mais difícil de extrair lucro. Então, considerando tudo isso, eu prefiro ficar de fora. Ó. Aqui você consegue observar, ó, que o Didi tá... Desculpa, o ADX está vindo aqui numa possível mudança de tendência. Vamos aguardar aqui e ver o que pode fazer. Falando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Só que é isso aí. Vamos aguardar e ver o que pode fazer. Só que como eu mostrei para vocês também, aqui pode ser aquele ponto onde o preço não quer mais cair, ó. Que está lá naquela máxima do gráfico semanal. Ele pode ficar exatamente aqui, porque aqui essa região aqui é o 100%, é o 50% da vela semanal. Então ela já corrigiu até ele 50% da vela da semana passada, então a partir daqui ele pode querer subir. Ele começando a querer subir, aí o céu é o limite, porque ele pode querer trabalhar naquelas regiões daquele canal de alta que a gente está acompanhando lá, ó. Lembra que a gente está acompanhando uma situação no canal de alta? Vou voltar aqui e mostrar para vocês. Cadê o nosso canal de alta? O nosso canal de alta está exatamente aqui, ó. Ele pode parar por aqui e começar a subir. Aí subindo por aqui, ele continua trabalhando firme nessa região aqui, ó. Olha só, faltam 10 minutos para ele fechar esse candle aí. Vou apagar esse... Ó, ele fechando nessa região, ele fica exatamente aqui, ó. Aqui a gente percebe que tem uma linha de tendência nos 50% do canal de alta, tá? Ele fechar nessa região aqui é muito interessante para confirmar a nossa tese que ele vai se manter nesse canal de alta. Só que ele retornando, ele pode confirmar essa movimentação aí, ó. Tendência de baixa. Aqui, como ele já rompeu, tá firme a tendência de baixa. Então, a expectativa é que ele venha no dia de hoje até fechar próximo dessa região aqui, para amanhã ele novamente vir trabalhar abaixo disso aqui. Se possível até rompendo aqui, ó. Essa região aí. Por hoje acredito que eu devo ficar de fora das operações aí. Vamos ver o que aparece aí para nós. Olha aqui, mostrar para vocês mais uma vez a vela diária, ó, tá vendo? Já tocou aqui os 50%. É aquela situação, a gente está em uma tendência de alta forte. O preço tocou aqui a máxima histórica, quer dizer, uma região de preço bem forte, como eu expliquei anteriormente. Deu aquela recuada, viu ali que é uma região com bastante defesa. Então os compradores recuaram, pegaram força. Então a partir de agora eles podem ser abatidos pelos vendedores. Os vendedores trazer o preço até essa região aqui dos 2.689, aqui que é a mínima da semana passada. Fazer um M, tudo aqui pode acontecer, ele pode fazer esse M aqui. Fazendo esse M aqui, ó, você consegue já dá para ver melhor. Não dá para ver, mas aqui não dá. Pode fazer esse movimento aqui de correção. Você consegue ver aqui possivelmente um M, mas vamos considerar que isso aí levaria bastante tempo. Mas pode ser que faça essa formação aí. Mas o que eu espero aqui, para essa semana é que o preço volte a subir a partir desse ponto que está agora. E realmente faça uma próxima vela verde de compra acima desses níveis de preço. Como ele já fez esse pullback aqui antes da mínima, antes dessa máxima aqui, desculpa, ele pode sim voltar a subir acima dessa região de preço. Então aí agora realmente é só aguardar. Ou se ele fechando aqui, aqui ó, ele fechando o dia de hoje abaixo dessa região aqui, que é o 50% da semana passada, ele fechando aqui abaixo, é aquela situação, ele pode vir aqui buscar a mínima do dia, da semana anterior. Então a gente pode acompanhar isso aí pelo gráfico diário, ou até mesmo aqui no H4, ele fechando aqui abaixo, a gente pode considerar que ele veio querer trabalhar abaixo dessa região aqui.
Aí a gente tem que fazer uma nova análise, acompanhar novos estudos para tentar entender o que pode ser a movimentação dele. Aí ele pode vir ou fechar abaixo disso aqui, querer brigar aqui. Aí o que a gente teria? A gente teria uma movimentação bem interessante. A gente tem que ficar de olho se ele faça se ele venha fazer um ombro, cabeça a ombro. É uma série de situações que a gente tem que acompanhar. Não dá para adivinhar exatamente tudo. Vamos ver o que acontece aí. Então vamos esperar aí e ver o que pode acontecer. Ele já está nessa região, já tocou nela, já sentiu ela, pode acontecer ele dar essa recuada que está fazendo agora aqui no H4 e voltar com tudo e romper. Ele rompendo, ele tem esse alvo aqui, que é essa LTA. Rompendo a LTA, aí ele pode vir aqui. A gente pode até fazer esse cálculo aqui, ó. A gente pode esperar também até isso, ó, que ele rompa essa região aí e venha trabalhar aqui, ó, nessa projeção aqui, ó, entendeu? Buscando mais ou menos a região desse canal aqui, que é a projeção dele aqui para baixo. Mas isso já é especulação, vamos aguardar aí as próximas telas de H4 para confirmar. Vamos voltar aqui para nossa análise aqui do momento. No momento aqui o preço continua parado nessa região. E basicamente a gente está líquido aqui, sem muito. Vamos ver o que aparece. Então é isso daí. Vamos ver o que acontece, as cenas desse próximo capítulo, né? Galera, é o seguinte, eu vou finalizando o vídeo aqui. Desde já agradeço vocês que acompanhou até agora. Já são 1h da tarde, horário de Brasília. Vai dar agora 18 horas horário MetaTrader. Esse horário o mercado fica bem lento aqui, então eu teria que aguardar aqui mais ou menos umas 2 horas para tentar encaixar uma outra negociação. Possivelmente tem uma negociação ali às 17 horas, às 19 horas, só que eu não gosto de entrar nessas negociações depois das 17 horas. Por quê? Eu tenho uma negociação às vezes aqui às 17h30. Às 17h30 tem uma negociação. Às vezes, pelo meu método aqui que eu acompanho, meus backtests, só que não aconteceu também esse horário às 17, porque a gente entra nessa operação às 17 buscando ficar nela de até às 20 horas. Normalmente nisso, um pouco antes de fechar o mercado, às vezes também a gente consegue ficar até ali próximo das 23 horas, só que raramente eu fico. Normalmente eu encerro ali às 20 horas, o mercado já ficou bem dentro, já mostrou que vai ter mais força, eu não quero ficar pro próximo dia. E realmente, eu vou fazer aqui um breve resumo da movimentação do ativo no dia de hoje, para vocês entenderem, segundo a nossa estratégia, o que nós poderíamos ter feito no dia de hoje, tá? Ali no caso a gente vai observar como que seria uma configuração ouro para a nossa estratégia. Então, primeiramente, o que a gente tem? A gente vai botar aqui no M15 e vai analisar aqui a marcação do pulo do gato do dia anterior. Vou ampliar minha imagem aqui, ficar melhor para vocês. O cabelo já está todo bagunçado, já estou cansado aqui da situação. Então a gente tem aqui, ó, a mínima e a máxima do dia anterior. Então a gente tem ela traçada aqui. Então considerando isso, a máxima do dia é essa linha aqui. Também é a linha da máxima da semana anterior. A mínima é essa daqui, com o 50% aqui. Certo? Esse aqui é o 50% da semana anterior. E coincidentemente também a mínima dessa semana atual. Deixa eu só calcular para vocês verem aqui, ó. Olha aqui. Aqui é a máxima. Aqui é os 50%. Pegaram aí? Coincidentemente. Coincidente não, é porque a marcação do pulo do gato, ela segue um princípio de fractais. Então, se você duplicar esses fractais, normalmente ele vai sempre dar ali pontos macros. Por exemplo, você junta ali 2 canais, 3 canais, você vai fazer já um canal macro. Um fractal 1 dividido em 3. Basicamente o pulo do gato é isso. Eu já expliquei isso em outros vídeos, só para vocês entenderem mais ou menos. Então a gente tem aqui esse 50% do dia e também da semana. Então as nossas operações hoje, primeiro, ela estava baseada em quê? Só voltar aqui para a gente fazer esse breve resumo aqui do dia de hoje. Então a nossa expectativa hoje era, a gente tinha uma operação aqui no toque
da mínima do dia anterior. Eu não deixei essa operação engatilhada durante a noite, perdi ela, que aconteceu de madrugada. Ela aconteceu exatamente aqui, ó, eu mostrei para vocês. Ela tocou aqui e voltou, a gente teria levado essa operação. Essa operação a gente faz no M15. E agora essa operação do sinal do mestre. Operando aqui com o sinal do mestre, a nossa operação seria o seguinte: a gente opera ali a partir das 14 horas, horário de MetaTrader, que são 9 horas, horário de Brasília. A gente tem aqui 10, 11, 13, 13,5, 13,40 e 50. Então o que a gente tem? Nesse momento aqui, a gente tem que ter feito uma análise lá no M15 para definir qual a tendência. A gente tinha ali a confirmação que o mercado estava uma possível correção lá pela H4. A gente estava com a expectativa do mercado vir corrigir o Fibonacci até essa região aqui de 50% do dia anterior, considerando que o preço tinha tocado na máxima considerando que a semana passada, a vela da semana passada tinha tocado na máxima, ela tinha tocado na máxima do preço histórico do ouro. Então, considerando isso, com a região de briga ali, ela tocou ali e deu uma recuada, que é essa semana. Essa semana a gente acredita nesse recuo. Esse recuo pode ser até os 50%, que está acontecendo hoje, ele veio até próximo dos 50%, ou pode ir até a mínima da vela da semana anterior. Então, o que pode acontecer hoje, para essa semana? O preço pode voltar novamente a tocar na máxima da semana anterior e rompendo a máxima histórica do ouro, ou voltar às mínimas e romper as mínimas na direção, confirmando a tendência de baixa. Tá? Nessa indecisão aí. Para hoje, o que a nossa expectativa era, como o preço fechou a semana passada nas máximas históricas do ouro, então a gente estava aguardando essa possível correção. Então a gente estava aguardando uma tendência de baixa. Então, na abertura aqui do mercado, para nós aqui às 14 horas, quando a gente costuma operar, a gente estava aguardando uma venda. Então, qual o sinal que a gente espera? A gente espera exatamente aqui, ó, os nossos indicadores dão um sinal de venda. Então, se eu voltar aqui, aqui, estava aguardando aqui às 14 horas os sinais de venda. Então, vamos voltar para cá. Ó, então a gente tinha aqui, pronto, 14,10. O que a gente tinha 14? A gente vinha na tendência de alta, uma correção de alta aqui. Exatamente aqui, ó, às 14 horas e 10, o ADX cruzou aqui e dando uma tendência, uma possível reversão para mudança de tendência. Ele vinha uma correção de alta, então qual era a posição que a gente tinha que ter feito? Uma venda. Felizmente eu não estava diante do gráfico nesse momento, fiquei de fora aqui, não consegui encaixar. Vamos só confirmar como que se daria aqui pelos nossos indicadores, o sinal do mestre. A gente vinha ali, são 13,40, 13,50. Pronto, quando foi aqui às 14,05, a gente teve o cruzamento aqui do ADX, teve um pique ali sinalizando a mudança de tendência. O Didi já começou a mudar aqui para baixo e o Trix aqui já tinha mudado no fechamento desse pequeno das 14,05. Por enquanto a gente não tem confirmação de operação. Por quê? Porque o Didi ainda não confirmou o seu sinal. E as bandas de Bollinger aqui já estão confirmando. Pelas bandas de Bollinger já teria a movimentação de entrada sim aqui. O que a gente faz? A gente aguarda o próximo candle. O próximo candle foi o candle das 14,10. Esse candle bem aqui, ó. Esse candle das 14,10. Então vamos olhar aqui nos indicadores do sinal do mestre. Das 14,10 o que a gente tinha. As 14,10 o que a gente tinha? A gente tinha confirmação aqui pelo ADX, trabalhando acima do nível de 32. O Didi tinha dado o sinal, cruzado aqui as duas linhas e estava indo para confirmação. Aqui a gente já consegue confirmar a operação a partir daqui. O ideal é que essa linha amarela toque já essa média aqui, média zero. O ideal então é que isso aconteça com uma agulhada do Didi. Só que nesse ponto aqui, se a gente tiver a confirmação dos outros indicativos, a gente já consegue entrar na operação. Então aqui a gente tinha a confirmação do ADX, do Didi e o nosso Trix já tinha confirmado aqui também. Então
aqui a gente só tem que olhar para as bandas de Bollinger, que elas estão abertas. Como as bandas aqui estavam abertas, basicamente o que a gente teria que fazer aqui, colocar aqui o nosso cálculo de risco de operação, para ver como que se daria essa operação. Então, como que a gente faria? A gente colocaria uma operação no rompimento dessa mínima aqui, colocaria um stop aqui na mínima dessa vela, desculpa, aqui no caso é uma vela de venda, mas a gente colocaria o stop aqui acima da máxima dessa vela, coloca esse pouquinho a mais aqui, que é considerando ali o spread da operação, e a gente entraria no rompimento dessa vela. Então a gente entraria na operação aqui às 14h15, e pela estratégia, como eu expliquei aqui, a gente estava com uma possível correção até próximo aqui dos 50% do pulo do gato da semana passada, que é o pulo do gato da semana. Então o nosso alvo teria que ser no máximo até essa região aqui, ó, porque a gente estava considerando que a vela da semana atual está corrigindo até a metade ou o início da vela da semana passada. Por quê? Porque a semana passada essa vela tocou nos preços históricos máximo do ouro. Então, para essa semana, você está considerando três situações aqui. Primeiro, o topo do ouro, aonde a vela da semana passada tocou nesses pontos máximos. E essa semana a gente acredita nesse recuo até os 50%, que é o que aconteceu ali hoje até os horários mais cedo. Então a nossa expectativa era essa. Então a gente teria que ter entrado nessa operação com alvo no máximo até aqui. Então, considerando isso daqui, o nosso alvo sempre é 3:1. Nosso alvo aqui na operação do sinal do Messi é 3:1. Só que nessa situação aqui, a gente vê aqui que o 2:1, ó, fica abaixo dos 50% aqui do pulo do gato. Nesse caso a gente não teria entrado nessa operação. Desculpa, nesse caso aqui a gente não teria colocado 3:1, e sim no máximo aqui 2:1. No máximo aqui 2:1, porque já ficaria aqui distante aqui dos 50%. Então o que aconteceria aqui? A gente aguardaria o rompimento dessa vela daqui das 14h10. Mais ou menos essa vela aqui, ó, 14h10. Então o que acontece? A gente aguarda esse movimento aí. Então a gente ficou aqui na operação, teria ficado na operação, né? Quando foi aqui, ó, o Didi começou a dar sinal para sair da operação, aqui às 14h50. O ADX ainda falou para não sair, o Trix ainda não tinha mandado sair, então a gente mantém a operação. Mantém a operação aqui, o que a gente tem. Aqui o Trix mandou sair da operação, só que o Didi mudou de opinião novamente, continuou na tendência de baixa. A gente não tem pelo menos nem dois confirmando a saída da operação, então aqui a gente mantém a operação. Fica no mínimo 3 indicando para sair da operação. Se quando não tem os 4, você tem que ter 3 confirmando. Esses 3 aqui, mais as bandas de Bollinger. Então aqui a gente não tinha. Aqui o que a gente tem? O Didi estava vindo para também dar seu sinal. Quando foi aqui às 15h20, ele novamente rompeu com força. O ADX aqui mudou novamente a sua tendência. Mudou não, pegou força novamente na sua tendência de baixa. Então a gente vê aqui nos próximos candles que ele manteve aqui. O Didi voltou com força para sua movimentação de baixa. O Trix também. Daria para ter entrado numa operação aqui, ó, porque às 15h30, que é a pré-abertura de mercado, a gente costuma entrar nessa operação. Não sei porque que eu não entrei nessa operação aqui, que daria para ter entrado nela também. Provavelmente eu estava fora do gráfico, estava aguardando alguma situação. Não lembro que eu comentei com vocês nesse momento aqui. Acho que é por conta da... sim, me lembrei. É porque a gente estava aguardando o rompimento do fundo para confirmar a tendência de baixa. Como ele já tinha descido bastante até próximo dessa região aqui, a gente preferiu ficar aguardando. Essa região que eu falo aqui dos 50%. Rompendo essas mínimas aqui do movimento anterior. Então a gente ficou aguardando essa situação e não aconteceu a oportunidade para a gente entrar. Então a gente tinha que, se estivesse na operação, estaria nela até então. Aqui a gente tem aqui, ó, às 15h50, a gente tem aqui
uma mudança de opinião pelo Trix às 15h55. O Didi já tocando aqui. O ideal é que cruze pelo menos essa linha. Mas o ADX ainda continua com sua opinião de venda. Então a gente aguarda, continua aguardando. E realmente não saímos da operação. Ó. Agora nesse momento aqui também não teríamos saído da operação. 16,50. Aqui já teria dois indicadores próximos ali de confirmar a mudança. E aguardando aqui o ADX mudar para a compra, não aconteceu. E novamente ele voltou para sua tendência forte de baixa. E continua até agora. Ó. O Trix muda de opinião. O Didi vai mudar de opinião e volta a cair. Então a gente estaria nessa operação se quisesse até agora. Agora vamos ver que se teria pago já o nosso 2 para 1 ali dessa operação. Vamos ver o que teria rolado aqui. Olha só. Teria entrado na operação aqui. Teria pago aqui o 2 para 1. O 1 para 1. Calma aí, galera. Desculpa, eu tava marcando. Esse tempo aqui tá certo, mas esse aqui tá totalmente errado. Cadê você? É esse aqui. Desculpa, eu tava mostrando o tempo aqui incorreto pra você. Mas basicamente tudo que eu expliquei tá correto. Só que o ponto do gráfico aqui tava diferente. Como eu tava explicando aqui sobre os indicadores, não interfere. Então a gente aguardaria o movimento exatamente aqui, ó. Mantendo exatamente aqui, que aconteceu aqui nesse candle das 14h10. Nesse candle das 14h10, o que a gente tinha? A gente tinha aqui a abertura confirmada desde aqui anterior às bandas de Bollinger. Deixa eu confirmar esse candle aqui agora. Ó, 14h10 no dia 27, exatamente. Então aqui a gente teria entrado na operação. Nosso alvo aqui seria de 2 para 1, por quê? Então a minha explicação estava errada assim. A gente teria colocado aqui 2 para 1, por quê? Porque o 2 para 1 estava dando exatamente aqui no 5. Como a gente estava acreditando que era apenas uma correção, agora a gente conseguiu voltar o gráfico aqui e entendi realmente o que aconteceu. Como a gente estava aguardando apenas uma correção e não mudança de tendência, era a nossa expectativa de apenas pegar ali um movimento de correção e não mudança de tendência. A nossa expectativa era que o preço viesse até mais ou menos aqui região de 50%, não era 50% do canal do lugar, era 50% de Fibonacci, que dava mais ou menos próximo dessa região aqui, ó, da mínima do dia anterior, que era sexta-feira passada. Então, estava dando mais ou menos essa região aqui, os 50%, então a gente preferiu não pegar o 3 para 1 e sim ficar aqui no 2 para 1. E a gente entrou na operação e basicamente o que aconteceria é isso aí, ó. Ficaria na operação e pagaria a gente. Vamos ver aqui. Teria pago aqui já a gente. Deixa eu voltar aqui. Então basicamente a gente teria ficado na operação, teria levado ali 1 para 1. Nesse momento aqui a gente estava tentando encaixar aquela compra lá das 16h30 aqui, ó. A gente aguardou esse movimento aqui, infelizmente a gente não conseguiu entrar. E basicamente as operações hoje seriam essas aí, ó. Realmente todos os sinais que deu da estratégia teria pago os dois sinais, que um foi aqui às 14h10 e o outro foi aqui, ó, às 15h30. Às 15h30 tem esse sinal bem aqui também, ó. 15h30. Daria para ter entrado também aqui. Não quis entrar também. Infelizmente a gente ficou de fora das duas oportunidades que tivemos no dia. As duas teriam pago, muito interessante. E basicamente foi isso daí. Então o dia de hoje continua rolando aí.
Felizmente a gente não conseguiu encaixar operações, ficamos ali hoje. Ficamos hoje aí no 0 a 0, galera. Infelizmente a gente não conseguiu encaixar negociações. E basicamente é isso daí. Eu tenho uns estudos aí dos pares de Forex, só que não vai ficar para esse vídeo não. Depois eu mostro para vocês com mais detalhes, tá bom? Então basicamente eu vou encerrar aqui o vídeo de hoje. Espero que, mesmo que a gente não tenha conseguido realizar as operações, vocês tenham aprendido bastante coisa aí com tudo que a gente conseguiu acompanhar na evolução desse preço aí de acordo com a nossa estratégia, tá bom? Então aqui é o Carlos AG Santos, o mestre do ouro. É muito bom ter vocês por aqui. Já se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, é muito importante para fortalecer o nosso canal. E a gente estará de volta aí em breve com mais novidades. E assim, todos os dias a gente tem negociações ali a partir das 9 horas da manhã. Então já entra no nosso grupo do WhatsApp aí, tem o link aí na descrição, para acompanhar junto com a gente, beleza? Valeu, galera, muito obrigado. Falou, até mais e tchau. Muito obrigado.